NFL, etc. 191, terça-feira, 23 de julho de 2024. Eu sou o Ticas e o Training Camp finalmente chegou. As nossas timelines já estão lotadas de highlights de treinos em campos ensolarados pelos Estados Unidos afora. E os torcedores de praticamente todos os times ainda acreditam que podem chegar ao Super Bowl. E como sempre, o início do Training Camp veio acompanhado de duas grandes tradições que sempre se repetem nessa época, todo ano é a mesma história. Primeira, os jogadores fazendo greve para ganhar mais dinheiro. E segunda, o Lamar Jackson, meu meninão, faltando treino, passando mal, muito provavelmente com o quê? Com dor de barriga. É inacreditável, né, Oli? Como você é o nosso elo de ligação aí com a ancestralidade mineira do interior. Eu aposto que você deve ter uma boa receitinha aí pra ajudar o meu meninão a passar melhor, porque não é possível, cara. Um homem desse, atleta, jovem, milionário, e aí escreveu, não leu, tá doentinho, vai mandado pra casa de volta porque tá passando mal, não pode treinar. Já aconteceu em semana de jogo também, já aconteceu em training camp. O que você recomenda pro meu menino Lamar melhorar a imunidade? Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Não só, né, já aconteceu durante o jogo também, né, que tem até na nossa vinheta de abertura o Lamar Jackson voltando, atropelando quase um funcionário porque tava de caganeira. E aí ele fala que é outra coisa. Cãibra. Tá bom. Aqui, primeiro, Ticas, agradecer esse Huri aqui do Imperadores ao... Quem tem cunhado, tem tudo, gente. Magal me presenteou, estou quentinho por causa dele, ele sabe que velho não pode passar frio, então ele deu aquela moral para este inverno ficar mais quentinho. Daqui a pouco o Magal fala como é que você consegue adquirir o seu. Imperadores que deu aquela pausa, nós não vamos atuar nesse semestre, voltamos em 2025 mais fortes, aquele passinho para trás para pegar impulso para ir para frente. Mas falando da receitinha, o Ticas, é a famosa maçaroca, mas tem que comer antes de comer o churrasco, antes de ir lá no barbecue lá e tal. Você pega o molho à campanha ou vinagrete, a sua escolha, como você chamar por aí, coloca na farofa, aquela farofa bem temperadinha, faz uma maçaroca e come. Depois você pode comer o churrasco tranquilo, porque ela vai dar aquela tampada, mas não pode comer depois não, porque se comer depois a maçaroca vem empurrando, meu querido, aí é mais uns 2 dias no banheiro. Se for a tradição do pessoal aqui de casa, principalmente o pessoal que tem alguma influência próxima aí da sua área também, pessoal lá de Palma, a receita é sempre mingauzinho de fubá com muito alho. Na verdade, um mingauzinho de alho temperado com fubá. Serve para indisposição estomacal, indisposição intestinal, gripe, resfriado, febre, tuberculose, covid, qualquer coisa é mingauzinho de fubá, mas socado de alho. Aquele que você só de sentir o cheiro você começa a espirrar. Essa é a receita que eu aprendi aí com a sua cidade natal, que por coincidência também é a cidade natal da minha gloriosa companheira Patrícia. Alho aumenta a imunidade, Ticas, então é sempre muito bom, é um anti-inflamatório natural e o mingauzinho já é para você curar os efeitos, né? Mas tô falando, para não dar dor de barriga, é a maçaroca. É a maçaroca. E eu até entrar aí no mérito da confusão, da desistência, da participação no Campeonato Brasileiro, da CBFA, pelo JF Imperadores, mas esse assunto tá dando tanta polêmica, tanto mimimi aí na internet que eu vou evitar. Vamos falar de NFL que é melhor, aproveitando que o nosso psicólogo residente também está de volta. E aí é bom, Magal, que você já esclarece de uma vez por todas, em definitivo, os rumores sobre a sua ausência. Porque tem muita gente dizendo, agora já não tem mais, mas durante a semana passada, muita gente falando que você não estava fazendo viagem em família coisa nenhuma, que você estava maratonando joguinho de videogame de futebol americano universitário no seu PlayStation 5, fingindo que você estava com saudade de um jogo que você nem tinha idade para jogar quando você era menino, nem chegava no Brasil, essas coisas. Então, qual versão é a correta? Você estava viajando em família ou você estava maratonando o famigerado College Football 2025 que virou modinha aí dessa nostalgia forçada na NFL Twitter? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, eu estou me preparando para pegar o meu Green Card de velho. Então eu tive que cumprir uma etapa que é você fazer uma viagem ao Circuito das Águas no sul de Minas.
Então fui a São Lourenço tomar as águas minerais medicinais, fui a Caxambu, andei de teleférico, fiz o meu check, né? Cumpri mais uma tarefa para em breve eu pegar o meu green card de velho. Estou ansioso por esse momento. Aproveitar aqui para dar o boa noite para a galera que já chegou, o Vitor Leme, que falou saudades Magal, reunindo aí o clamor popular, né? O Escolástico, também conhecido como Ticketmaster, Arcanine, diretamente de Portugal, de Kansas, onde estará fazendo o training camp do Arcanine, não sabemos, né? O Washington Ferreira, que está sempre aqui com seu oba-oba, e o Robson Cássio também chegando. Boa noite, meus amigos. E só um detalhe, Ticas, que é importante falar. Apesar disso tudo, apesar da minha ausência, eu chego e eu preciso botar ordem na casa, porque os primeiros 4 minutos desse programa já ficaram parecendo mais o de casa do que o NFL, etc. Então, realmente, eu preciso chegar para botar ordem, porque por um momento eu olhei pro lado e estava esperando o André Marques aparecer para me falar como é que se faz uma bolsa com R$3. Você me perdoe, mas eu fico muito preocupado com o meu meninão, assim como os nossos gloriosos amigos da Casa do Corvo, que também estão online aqui no nosso Instagram, perguntando: alguém viu o meu menino Lamar por aí? É a preocupação de sempre, todo training camp é isso, toda temporada, bateu uma friagem qualquer, o nosso meninão, ele já sente mal e já volta pra casa. Eu fazia muito isso também, não fazia, né? Meu primo fazia muito isso na época de escola, batia uma friagem e dava assim: nossa, estou me sentindo mal, não posso ir na aula hoje. Não sei se é a mesma estratégia, mas com 53 milhões por ano no bolso, não devia ser. Devia estar lá no training camp, mas não vou cornetar não. Rei das Debatidas também chegou perguntando: Dolphins tem chance esse ano? Não tem. Próxima pergunta. Desculpa, Wally, mas aqui a gente veio para falar a verdade. E a gente vai continuar falando essas verdades hoje, com headlines e as últimas notícias da semana, o treta na TL, aquelas polêmicas, aquela fofoquinha do jeito que o povo gosta. E para fechar, tá de volta o nosso Draft Cetra com as melhores, as mais aguardadas histórias deste training camp. Eu fico cornetando o Lamar, mas hoje eu tô meio lerdo também, vocês não reparem não, tá? Que hoje aqui bateu uma friagem também, mas eu tô aqui no NFL Etc, tá? Não dei tumezinho pra ficar sem gravar não. Vamos que vamos. Ano passado, a gente disse que aquele contratinho de 2 anos que o Jordan Love assinou com o Packers, que tinha tudo pra ser só uma transição. Era meio que pra preservar as duas partes, já que ele tinha já 3 anos de casa, mas era o primeiro ano como titular, não sabiam exatamente o que esperar dele assumindo o time definitivo, e acabou que ele foi bem, principalmente a segunda metade da temporada, e já justificou um hold-in. Exatamente, ele se apresentou no training camp do Packers, mas não treinou. Por quê? Porque ele já quer uma renegociação, já quer o contrato que ele acha que ele merece. E aí fica a pergunta: será que depois do Trevor Lawrence assinando por 55 milhões de média anual, batendo recorde aí de maior salário da liga, o Jordan Love, ele já está certificado, está autorizado, ele vai bater de frente com esse contrato? Ou o que ele mostrou em 1 ano de titular, apesar dele estar lá há já 4 anos e todo mundo já conhece ele muito bem, ainda é pouco esse 1 ano que ele jogou titular para ele poder quebrar a banca e virar o atual maior salário da NFL? Olha, Ticas, sendo muito sincero, eu acho que o Jordan Love tá certíssimo. Porque no atual cenário de QBs, cara, ele fez um trabalho bem honesto no ano passado. Assim. Então, eu acho que justifica o hold-in. E, vou ser sincero, eu prefiro o hold-in do que o holdout. Porque, pelo menos, no hold-in, eu acho que tem um pouco mais de compromisso ali no hold-in do que no holdout. O holdout eu já acho uma coisa um pouco mais da malandragem. Dito tudo isso, acredito fortemente que o Packers vai botar o tapete vermelho para ele e, sinceramente, ele merece. O cenário atual é esse, infelizmente. E se você for pensar, né, quem dentro do Packers que não tá percebendo o livramento que foi a partida do Rodgers, né? Não, simplesmente o Jordan Love botou para jogar uns jogadores que o Rodgers não conseguiu jogar, né? Os calouros, o pessoal de segundo ano, ele rodou gente no ataque ali que o Rodgers simplesmente não conseguiu. Então, nessa comparação direta... E culpava, né, Wallace? Não conseguiu. Isso aí, apontava o dedo, exatamente. Então, nessa comparação direta aí, o Jordan Love já tá um pouco... já merece um contrato melhor do que o Aaron Rodgers tinha lá em Green Bay. Então, se formos começar por esse patamar,
é isso aí. Não sei se ele chega no Trevor Lawrence, né? Não sei se chega esse tanto aí, mas que o Packers vai ter que abrir um pouquinho a carteira. Quer dizer, os donos, todos eles do Packers vão ter que abrir a carteira para poder pagar um pouquinho mais para o Jordan Love. Vão sim. Então, não é nada de surpreender se ele aumente o seu salário, não. Mas agora, essa pressão que eles fazem, eu acho, assim, não sei se o Magal tem essa mesma visão que eu. É melhor você pressionar estando lá do que você pressionar de fora. Porque você pressionar de fora, realmente parece que você tá querendo ir embora. E aí tem os companheiros, né, cara? Você não vai chegar amanhã lá, fica 20 dias sem treinar, e chega amanhã e tá tudo legal com o clima no vestiário, né? Mas pelo menos você tá lá, nas facilities, andando de chinelão pra lá e pra cá, zoando, dando aquela você quer lá, papapá, é nóis. Então, assim, pelo menos você tá integrado no grupo, né? Falar em grupo, manda um abraço aqui pro Flávio Venâncio, demorou, mas chegou. Fernando Pedrotti, que está passando para dar um abraço, mas Ticketmaster. Fernando Pedrotti, Ticketmaster. Exatamente, a galera da XP. Viagem amanhã, ele escuta, mas um beijo, um abraço para ambos. O nosso glorioso e imparcial Andrew Zanforlin também chegou dando seu alô, dizendo que a hora de apostar nos Panthers nos playoffs é agora, depois o bonde já terá partido. As melhores análises de Carolina Panthers, pode contar que é a do Andrews. Um abraço para você, querido. Esse otimismo, nessa época do ano, ele é de fato maravilhoso. Pena que ele dura pouco, né? Semana 1, geralmente o pessoal já começa a chorar. E que muito provavelmente vai ser o caso do nosso querido amigo Andrew Zanforlin. Olha, é o seguinte, eu acho que ele vai bater, se não bater vai chegar próximo do Trevor Lawrence, pelo mesmo caso. Tanto o contrato do Trevor Lawrence quanto o do Jordan Love que está para ser assinado, ele é um contrato que já prevê o futuro desses dois na frente das suas franquias, com aumento de cap, com renegociação dos outros quarterbacks. Então, é meio que uma salvaguarda de tentar fazer esse dinheiro render mais tempo. Não é especificamente pelo que eles já apresentaram. Você pode colocar nessa conta, sei lá, o contrato do Joe Burrow, o do próprio Lamar Jackson, os dois estão também nessa faixa entre 52 e 55 milhões por ano, mas do Trevor Lawrence e do Jordan Love, não, é muito mais pelo que se espera que eles continuem apresentando e num futuro em que a tendência desse salário é só aumentar, então você já faz pelo menos uma salvaguarda aí de 2, 3 anos, sem ter que dar mais dinheiro, sem ter que se preocupar com draftar outro quarterback ou ir para free agents, porque esse cara já vai estar satisfeito com o que ele está ganhando ali. Rapidamente vai ser ultrapassado. Isso nos leva a lembrar de quem? Hein, Wallace? Dele mesmo, Tua Tagovailoa. Tá aí esperando a proposta dele. É a grande dúvida, porque aí, vamos lembrar, né? Começou o training camp, vem aquela chuva de notícias de jogadores em discussão, em disputa contratual, se eles vão se apresentar, se eles vão fazer holdout, se eles vão fazer hold-in. O Brandon Ayuk, por exemplo, já pediu trade, fica na rede social a off-season inteira falando, flertando com outros times, chegou lá no dia do training camp, se apresentou, tá lá bonitinho, vai trabalhar. O Haason Reddick, esse caso é demais. Os Eagles não queriam renovar, os Jets foram lá e trocaram por ele, sem ter, aparentemente, combinado qual que seria o valor de renovação a ser oferecido. Estão disputando a off-season inteira, o Haason Reddick não só não compareceu a nenhuma fase das OTAs, como também não se apresentou no training camp. E outros dois que a gente suspeitavam que poderiam fazer um hold-in ou hold-out, que estavam brigando aí por renovação, por renegociação, na verdade foi só uma reestruturação de contrato, né? Tanto o Matthew Stafford no Rams, quanto o Amari Cooper, eles fizeram assim, não era garantido total esse ano, agora esse ano é todo garantido, ano que vem era opcional, vamos botar o ano que vem aí junto no contrato, você fica aqui até 2026, então eu não vi os números certinhos, mas tanto o caso do Stafford quanto do Amari Cooper foi uma reestruturação dentro do próprio contrato que já tinha sido assinado, não foi uma renegociação, um novo contrato, não. Reestruturaram o que já existia. E aí sobra o Tua e o CeeDee Lamb, como grandes dúvidas aí de possibilidade de holdout de acordo com o andamento dessa renegociação. Você acha, Oli, que o Tua, independente de fazer holdout, hold-in ou não fazer, ele vai chegar nesse patamar dos 55 junto, ou vão tentar jogar para baixo o histórico de lesão? Porque no campo, na ponta do lápis, ele apresentou muito mais já na carreira, tanto do que Trevor Lawrence quanto do que Jordan Love, né?
E aí ele tem um grande argumento para renovar. Ele foi o líder de jardas passadas em 2023, na temporada passada. Então, a carteira já está na mesa, meu querido. A carteirada já está aí. Fala assim, é o seguinte, vocês querem garantir mais 2 anos, mais 5 anos, né? Vocês querem ficar só comigo, só mais esse ano e o próximo, ou vocês querem garantir mais para frente o cara que está liderando esse ataque que é bem específico do McDaniel. Então, é isso. A argumentação do Tua é simples e o Miami tem uma simples decisão a se tomar. Obviamente, eu acho que vai tomar a decisão errada e não vai pagar o Tua, mas que eu acho que é... Não, é sério, eu espero... o mínimo que eu espero da decisão da diretoria do Miami é a decisão mais idiota, que é não pagar o Tua. Mas... Não, olha, a questão é essa. Vai pagar, vai. Só que vai ficar brigando até quando para pagar 45 em vez dos 52 que vai deixar ele feliz. Essa que é a questão, que a gente vê exato. muita gente discutindo orçamento e time no Twitter, que pra gente não faz sentido. Paga o cara logo e não fica arrastando essa novela training camp adentro, né? Exato. Chegar hoje lá, se apresentou, Tua, vamos sentar aqui, o que você quer? Tal, você quer isso, a gente pode chegar nisso, vamos chegar no meio termo e conversa, né? São pessoas adultas, apesar de não parecer, muitas vezes, são adultos conversando na sala, né? Negociações aí. Mas eu acho que, nesse caso, no contexto do Tua, ele tem ótimos argumentos e acho que o Miami vai ficar pressionado a pagar o que ele quer. Não vai ficar pressionado assim, machucou e ficou muito tempo fora e tal. Isso já é passado. Ele já tem uma temporada entre esse fora e agora, entendeu? Então, eu acho que é isso. O Tua tem grandes argumentos. Agora, tem outros casos, né? O Stafford e o Cooper meteram o Tom Brady, né? Eles falam que não renovou, não, mas renovou. Fez uma reestruturação de contrato, mas meteram o Tom Brady aí, né? Que justamente para poder não ter aquele impacto grande no cap dos times. É uma reestruturação, é uma espécie de renovação. Mas aí a gente tem o caso lá de Dallas, né? Tem o Sid Lamb para poder fazer holdout, tem o seu Dak Prescott que está no último ano de tag, o contrato. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. O Dak Prescott, eu acho que ele já tá conformado que ele vai jogar o último ano e vai querer virar free agent, ele vai querer dar uma testada no mercado, porque eu acho que nem ele aguenta mais esse time de Dallas. Aí, às vezes, é aquele divórcio que é bom para as duas partes, né? Deixa Dallas partir para outra e vai tentar sorte em outro time, porque lá o negócio pro lado dele tá feio. Vamos continuar por Miami, que essa também pegou a galera meio desprevenida, né? Apesar de ter acabado de assinar um contratinho de 1 ano, o linebacker Shaquille Barrett decidiu se aposentar para se dedicar mais à família. Se aposentou com 31 anos, 9 anos na liga, sendo que ele foi, nesse tempo, 2 vezes Pro Bowler e conquistou 2 anéis. Um no ano dele de calouro no Denver, na despedida de Peyton Manning, lá em 2015, e o outro com o Tom Brady em 2020, já pelo Bucs. Então, tem esses 2 registros históricos aí, jogou com 2 dos melhores da história, e falou assim, pra mim tá bom, 9 anos de liga, 2 anéis no bolso, não vou jogar em Miami não, assinei, mas desisti. Vamos lembrar, falando sério agora, que ano passado ele sofreu com uma tragédia familiar que foi a perda da filha, a Raya, que se afogou na piscina da própria casa com 2 aninhos. Então, isso deu uma pegada, né, deu uma derrubada nele, como tinha que ser mesmo, uma tragédia muito grande. Ele acabou decidindo continuar jogando no ano passado, mas dessa vez ele falou que era melhor ficar por conta e mais próximo do pessoal da casa dele. E aí, com isso, o Miami foi atrás já de tentar uma reposição, já até assinou com o Emmanuel Ogbah. Tinha dispensado ele em fevereiro, virou e falou assim, opa, Shaquille Barrett deu pra trás, eu vou dar pra trás também, volta aqui, vamos fazer um teste, ver se você se cuidou aí nessa off-season. Chegaram a testar também o Yannick Ngakoue, esse cara, toda vez que o nome dele vem à tona, eu fico imaginando que ele já deve ter rodado aí uns bons 10 times, porque não é possível. Todo off-season é isso. E estão testando também, estão pensando em assinar o Yannick Ngakoue. Já passou por Ravens, depois de ter ido pro Raiders, foi pro Colts e tá rodando. Mas aí acabou que o bom filho a casa tornou e o Miami fechou mesmo de volta o Emmanuel Ogbah. E aí, vamos lembrar desse corpo de edges, de outside linebackers e defensive ends ali do Miami. O Jalen Phillips, a gente acompanhou no Hard Knocks em season ano passado,
estourou o Aquiles também. O Bradley Chubb, naquela pancada que o Miami tomou do Ravens, estourou o joelho. Então os dois estão voltando de lesões sérias, não se sabe quando que vão poder contar com eles. Tem mais um. O Cameron Good também tá baleado. Não lembro qual que é a lesão, mas também não tá em condição de começar o training camp 100%. E aí sobram dois calouros, um de primeira rodada, que é o Chop Robinson. Os três estão naquela listinha que a gente adora, a Pup List, a do filhotinho. Player unable to perform, né? A Pup. Exatamente. Sobram dois calouros, um de primeiro round, o Chop Robinson, um dos melhores nomes da liga, tá? Chop Robinson. E um de quinta rodada, o Mohamed Kamara, nomezão também. Tá feia a coisa, né, Wally? Chamou o Emmanuel Ogbah de volta, agora não tem pra onde correr, o cara decidiu aposentar já nas portas do training camp e meio que tira a sua possibilidade de tentar um reforço de mais qualidade, né? Mas na verdade o Ogbah já estava nessa órbita aí, e o Barrett que ele só se aposentou porque ele não conhece Miami. Porque Miami é a Bahia dos Estados Unidos. Lá é para aposentar mesmo. Ele podia ter o contrato, ficar lá fazendo número. E tem vários jogadores que já passaram por Miami. Parece só que é um time sério, mas não é. De verdade, é só para aposentar jogador mesmo. Mas tô brincando, o Shaq Barrett tem uma grande carreira, 2 anéis, é um cara que foi decisivo tanto no Broncos quando atuou, quanto no título lá do Bucks. Apesar de só ter tido uma segunda temporada de 2 dígitos de sacks em 2021, já depois do título do Bucks, mas é um cara que, até pela justificativa também, de ficar mais com a família, a tragédia pessoal do ano passado, é um cara que merece aposentar. 31 anos, tá? Eu gostaria de ter aposentado com 31 anos. Lá se vão já mais 13. Mas o Ogbah está acostumado com o sistema, conhece muito bem a Miami e vai ser o titular, porque não me parece que nem Phillips e nem Chubb vão ter condições de atuar 100% nas rotações, e também um dos dois edges calouros vai estar em campo. O Robinson ou o Kamara vai ter que rodar ali de início. Mas é bom. Pass rusher é assim, né, Magal? Você joga no fogo, vamos ver o que dá, porque se não virar também, não tem que ficar esticando muita conversa, não. Se o cara não conseguir chegar no QB, corta ele e traz outro. Não, e, sinceramente, não são decisões tão difíceis assim. Porque você tem que cortar na carne, não tem jeito. Então, é o momento mesmo de botar na planilha mental, tomar a decisão e tocar o barco. É isso. E o pass rusher, você falou bem, assim, meu filho, se prove. Vai aí, se prove. Esses são os que estão listados no roster, mas sempre existe a possibilidade de trazer um undrafted, traz alguém que estava na UFL para treinar, e às vezes tem uma surpresa aí durante o training camp e vai ser ativado para a temporada. É só porque, como foi muito em cima a decisão de se aposentar do Shaquille Barrett, parece que a galera deu aquela assim, e agora? Agora não tem para onde correr. Mas o training camp é longo, tem outras opções aí para ver se descobre alguém fora do radar para poder, pelo menos, dar uma encorpadinha no elenco dessa posição. O Miami contratou pela linha ali o Calais Campbell, né? Que é um cara que é dominante na posição dele, já está mais veterano, mas certamente vai ser um dos caras que vão no front seven ali, vai orientar bastante, vai ser uma das âncoras dessa defesa. Então, acho que não tá de todo ruim, não. Juventude com os Eds não é tão preocupante, não. Me preocuparia se fosse ali no meio da linha, aí eu ia ficar mais bravo. E lamentar, né, a nossa perda do Van Ginkel, meu louro lindo, foi embora, coitado. Aqui um beijo pro Alexandre Gresserpa, boa noite, pessoal, chegando aí, Gre. O único membro do grupo NFL de diretoria que não tem time, ele só tá lá para fazer troça com os outros. Não vou falar do time de futebol dele não, porque a gente já fala muito dele lá durante a semana, mas de futebol americano, de NFL, ele não tem. E aí ele se acha no direito de poder fazer bullying com todo mundo. Eu acho que a gente tem que estabelecer um prazo para ele escolher um time pra gente poder pelo menos revidar. Né? É justo. Para quem já ouve a NFL, etc., não chega a ser exatamente uma novidade. Mas o diretor executivo da NFLPA, o Lloyd Howell, confirmou
em entrevista ao Washington Post que as conversas para o aumento da temporada regular para 18 jogos já começaram oficialmente com a Liga. Segundo executivas, as exigências da Associação dos Jogadores dizem respeito ao tipo de campo, então vamos lembrar aquela polêmica, grama natural, grama sintética, o cronograma do off-season, então parece que eles realmente não abriram mão de tirar aquele intervalinho das OTAs para o training camp e fazer tudo de uma vez só, férias de 4 meses, depois volta e quando volta vai direto, o tamanho do roster e o tamanho do practice squad, que com certeza, sendo estendidos, você tendo a possibilidade de ter mais jogadores no seu elenco, facilita você fazer uma rotação para ter um jogo de temporada regular a mais. Então, essa é a nossa confirmação de que é um fato. A temporada com 18 rodadas vai chegar antes do que a gente imagina. E eu vou além, hein, o Ticas. Daqui a pouco vamos ter a temporada com jogos segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí vai ter um intervalinho na quarta-feira aí para poder dar uma saudade, alguma coisa assim, mas de resto nós vamos ter temporada direto, porque compensa. Economicamente, a NFL só tem 2 modos de crescer, que é se internacionalizar cada vez mais, alô Brasil Game, né? São Paulo, estamos aí em setembro, início de setembro, e aumentar o número de jogos para poder passar na televisão. É natural, o crescimento é natural, e aí você espalha a NFL por tudo quanto é lugar, porque você não quer. Obviamente a gente adora, assim, e eu até vi a entrevista dele esses dias, que é lá o rapaz do Red Zone, né? 8 jogos ao mesmo tempo, vamos para Octobox, não sei o que lá, mas se você pensar direitinho, cada um desses jogos está tirando a audiência do outro, para um público que não tem exatamente a sua torcida. É claro que o torcedor mais fanático dos times vai ficar vendo o time dele, mas de resto, aqueles 8 jogos ao mesmo tempo vai tirando uma audiência do outro. E aí a NFL espalhando isso durante a semana, ela resolve vários problemas. Vem aí a NFL a semana inteira. Acho ótimo. Sei que tem todos os problemas aí de jogador machucar e tal, mas assim, infelizmente a NFL funciona desse jeito. Você precisa dar esse passo, aí de repente tem um monte de jogador machucado, tem um aumento no índice de lesões. Vamos pensar agora em fazer 2 semanas de bye? Então vamos. Mas você precisa dar esse primeiro passo. A NFL não vai chegar com a resolução toda pronta. 18 semanas, mais uma de bye, resolve aqui, não sei o quê. Então, eu entendo as críticas a esse movimento, mas eu acho que é um passo necessário para que a gente dê um outro passo para melhorar, entendeu? E é claro que além dessas reivindicações, que são muito importantes, que elas dizem respeito à saúde mesmo dos caras, à longevidade de carreira, mais renda, é mais divisão de bônus, é aumento de cap salarial, então tem um ganho financeiro. Por mais que não seja direto, mesmo que indireto, eles vão morder uma fatia desse bolo também, desse aumento de renda com mais jogos. A preocupação com a saúde e a longevidade, ela tem que ser colocada na frente, obviamente, e aí eu acho que é a hora de você dar essa carteirada mesmo. Não, quer 18 jogos, a gente assina todos os campos de grama natural, porque não é possível ficar vendo rompimento de Aquiles porque não tem como deslizar na hora de mudar de direção a chuteira. Então, acho que tá bom para todo mundo que a negociação prossiga e que eles consigam ter essas reivindicações atendidas, porque aí eu acho que fica bom para todo mundo mesmo. Principalmente pra gente, né? Por mais que a gente adore a correria do Red Zone, não é fácil, né? Vocês acham que é fácil ficar domingo inteiro assistindo NFL com 2 janelas de Red Zone? Demanda uma atenção, um esforço, gente. Você senta lá, ainda mais se você estiver tomando uma gelada, você já fica alcoolizado, é muita coisa acontecendo, uma em cima da outra, a gente se diverte, mas não é fácil não, é cansativo. Tenta fazer um dia pra você ver. Complicado. Não, e agora até acessar o Red Zone vai ser difícil, né? Porque os operadores de streaming aí deram essa facada nas nossas costas aí, né? Mas deixa quieto, né? Meu primo resolve. Sacanagem, porque eu vi o Scott Hanson e me preocupei muito com a saúde mental dele. Ele nessa entrevista, ele disse que ele não tem esposa, ele não tem praticamente família, e ele chega em casa, coloca um telão, 5 telas dividindo para poder ficar relaxado em casa. Assim, a bexiga dele já é mundialmente conhecida, né? Se você não conhece a bexiga de Scott Hanson, você está vendo a NFL errado. Mas, de resto, né? Assim, eu fiquei preocupado com a saúde mental. A pessoa chega em casa e bota uma 5 box lá para poder relaxar.
É o que na psicologia a gente chama de doido de pedra. Mas tem que dar um desconto também, porque tem um personagem ali muito bem construído do cara agitado 100%, pé no acelerador, o red zone inteiro depois quando chega em casa. Mas eu gosto dele, é carismático o cara e não deve ser fácil também você imaginar que durante 17 domingos você não tem o seu marido disponível para fazer mais nada da vida que não seja transmitir e depois ficar assistindo 5 telas simultâneas o tempo inteiro. Por enquanto aqui em casa estão aguentando, né? Vamos ver até quando. Falando em streaming, e aproveitando a volta do nosso glorioso Magal, faz aí o seu review rápido do episódio 3 do Hard Knocks, um episódio dedicado a free agents. E aí, todo aquele hype que a gente imaginou que ia ter mesmo do pessoal do front office, cada acerto era rodada de cumprimento de soquinho, um por um, naquela zaga que ficava dentro da sala. E aí, finalmente, chegaram à notícia da saída do Saquon Barkley. O que você achou desse terceiro episódio, Magal? Esse eu já gostei mais. Esse já teve um pouco mais de emoção, um pouco mais de ação. Eu já curti mais. Gostei de toda a cobertura da história do Barkley. E para mim realmente ficou claro que essa duplinha Singletary e Daboll acabou pesando na decisão. Porque quando o Schoen chama o Daboll na sala antes para pegar os inputs dele, cara, se uma das questões era o Saquon Barkley, é óbvio que o Daboll puxou essa carta de, cara, o Singletary, o motor, né, como é o apelido dele. Quando ele começa a chamar o Singletary, ao invés de Devin ou de Singletary, de Motor, aí eu falei, gente, cara, a amizade você já sabe que ele falou assim, deixa esse trouxa embora que o meu garoto garante. E de fato, assim, eu gostei porque não foi uma decisão emocionada, né? Porque a gente precisava gastar dinheiro em outras posições, né? E não dá para ficar enfiando dinheiro no Saquon. Então, eu achei que foi uma decisão não tão emocionada. E, obviamente, né, os movimentos de draft do Giants também foram muito bons, né? Fazendo as análises assim de quem eles queriam pegar, eles pegaram, né? Não pagaram tão caro em pessoas que eles quiseram pegar. E teve o que eu achei que foi meio para as câmeras, mas eu não acho que o John Mara ficou tão puto assim do Saquon ir para a Filadélfia, não. Eu acho que ali foi só para fazer um estilinho, né? Mas eu achei que as várias vezes que ele foi na sala dão bem a noção do quanto que o Schoen está pressionado. E principalmente vai ficar pressionado com essa decisão do Saquon. Porque a gente pode pensar o resto todo do time ser perfeito, assim, a defesa, rodar legal e tal, Singletary carregar o piano, mas se o Saquon fizer sucesso no Eagles, o Mara vai cobrar o Schoen diretamente. E aí, assim, o Schoen não tem o que fazer. O Schoen vai falar assim, pô, mas ele não estava assim aqui. Aí vai falar assim, me dá o L dos Eagles, né? Que eu não sei também como é que vai estar, né? Porque perdeu o Jason Kelce, então eu também não sei. Uma coisa que eu fiquei um pouco triste é porque eu tive a sensação de que eles já não iam reassinar o McKinney, e eu gosto dele. A sensação que eu tive é que, tipo assim, esse aí, cara, despacha. Já tava com a documentação de despachar já tava toda prontinha. Eles estavam doidos para se livrar dele. E a sensação que eu tive também, para finalizar, é que eles estavam, igual a gente fica assim no início do mês, esperando cair o salário para comprar o negócio que a gente estava querendo. Eu acho que eles estavam só esperando resolver o Saquon para pegar o Burns. Para liberar o Burns. Para liberar, tava assim, se coçando para voltar um pouco aquela época das defesas do Giants com o Pierre Paul, com o Justin Tuck, de você ter muita pressão pelas laterais, de você ter uma pressão bem feita. Eu acho que os caras estavam doidos para trazer o Burns e foi meio que nesse embalo, assim, sobrou do Saquon, beleza, vamos meter o pau no Burns. E o Hard Knocks não é novela, não, mas o nosso Isaac Ribeiro na história chegou aqui dando boa noite e falou que chegou um pouquinho atrasado, mas chegou, o importante é chegar, deixa o like, qualquer coisa, daqui a pouco você volta, e é nóis, e ele tá querendo acompanhar a novelinha Maria do Bairro, quer dizer, Ayuk de Santa Clara. E já vi que vai ser um rolado, vai ser um holdinho. Se você botar na ponta do lápis uma linha
com o Brian Burns de um lado, Kayvon Thibodeau do outro, se falar menos, jogar mais, e Dexter Lawrence no meio, você tá repleto de talento para fazer pressão para azucrinar o seu adversário. Para azucrinar. Só que aí tem o outro peso, o outro fator. Vai ficar mais marcado, até para a torcida que não acompanha, de saber quem é o cara da linha, quem é o cara que faz a diferença ali na trincheira, que a cara do time, como o próprio John Mara disse, foi embora, que é o Saquon Barkley. E não só foi embora, ele atravessou a ponte. Ele foi pro rival mais próximo ali da divisão. Então, essa pressão não vai largar, por melhor que sejam as picks no draft, os contratados na free agents, essa pressão não vai sair. E aí, esse episódio me fez rever aquilo que eu falei depois do primeiro, que eu achei que não ia ter outro Hard Knocks off-season, porque expõe muito os caras. Esse episódio foi a massagem no ego do Joe Schoen, o episódio inteiro. Depois que acabou acho que o segundo dia da Free Agency, né? Teve a cena clássica dele jogando Uno com a família na mesa de casa, os filhos dando depoimento dos amigos no colégio, perguntando o que achava que ele ia fazer nas contratações. Teve todo esse aparato aí dele sendo considerado, né, o cara que é o tomador de decisão, o cara que sofre com o ter que esperar retorno dos outros GMs. E aí chegou ao cúmulo deles focarem ao Joe Schoen, depois que ele confirma a contratação do Brian Burns, ele assistindo a NFL Network, e o Mike Garafolo falando que imagine o dia desse cara, que começou desde cedo na Free Agency e perdeu o Saquon, mas conseguiu reverter tudo isso. Ele abre um sorriso, cara, mas ele abre um sorriso na mesinha dele, assistindo a NFL Network e vendo um insider falando que ele achava que foi viver esse dia na pele dele, que aí eu revi a minha posição. Eu acho que vai continuar tendo só para esses caras que não aparecem nunca poderem mostrar o trabalho deles e ter essa massagem no ego. Porque claramente o Joe Schoen ficou muito feliz com a forma que tudo foi retratado ali da atuação dele nesse primeiro dia de free agents. Então, eu acho que vai rolar, tá? E aqui é assim, a gente muda de ideia, aí depois desmuda de novo, pode ser que no quarto episódio, que agora vem um do draft, né? Deve ser o quarto do draft e o quinto do evento de comemoração do centenário da franquia. Então pode ser que semana que vem eu mude de ideia, mas por enquanto eu acho que continuaremos assistindo Hard Knocks Off-Season. Vamos ver. Nosso Carlos Ferreira, o representante oficial da torcida Arizona Cardinals, diz que a nossa Esther pode perder a oportunidade nos Bucks por causa da burocracia do visto de trabalho. Banazil estragando o sonho do brasileiro. Na verdade aí não é do Brasil, né? É a imigração americana, que por mais que você apresente documentos, por mais que você tenha carta de recomendação, por mais que você tenha a oportunidade de apresentar o motivo da sua ida, eles simplesmente se recusam e dizem que não vão atender ao seu pedido porque você não preenche algum requisito. Então, aqui tem muita coisa bagunçada, mas nesse caso específico da Esther, pode pôr na conta da imigração, da embaixada, do pessoal que decide quem que pode ter o visto de trabalho ou não. Não é no caso do nosso Brasil, não. Só pra gente fechar o Headlines, falando em streaming, foi anunciada pela Netflix o lançamento no dia 20 de agosto da série Untold, o documentário que a gente assistiu aí recentemente, tanto do Florida Gators quanto do Johnny Manziel, vai ganhar mais uma edição, dessa vez falando sobre o assassinato do Steve McNair, quarterback lendário lá do Titans, e vai se chamar O Assassinato de McNair, com data prevista para estreia no dia 20 de agosto. Então, todos os documentários que eu assisti dessa série Untold foram muito bons. Esse caso, para quem não conhece, é um caso que ele é muito polêmico, né? Foi tratado pela polícia como um assassinato seguido de suicídio, um crime passional de uma namorada que ele tinha na época, mas tem muita inconsistência aí na perícia da cena do crime, nas histórias que a polícia contou e resolveu de bate-pronto, em 3 dias o caso estava resolvido. Ele tinha acabado de se aposentar, na época, se eu não me engano, ele tinha 35 ou 36 anos. 36 anos, né? 36, E eu acho que esse documentário pode jogar luz
a alguma atuação equivocada que tiveram sobre a solução desse crime. Então, 20 de agosto, Netflix, o assassinato de R. McNair. Tem um podcast, caso você ouça em inglês, tem um podcast da Sports Illustrated, foi lançado, se não me engano, em 2018, que conta o caso como um todo, e tem um repórter da Sports Illustrated que se debruça aí sobre essas inconsistências da morte do Steve McNair. Uma história muito triste, mas para quem gosta de true crime, fica a dica. Com certeza vamos assistir e com certeza vai ter Resenha Etc. Certamente. Mandar abraço aqui pro Arthur, meu filho, Del Papadex, beijão, filho. E Leli Turismo já deixando o segundo like aqui, o Flávio Venâncio. E tava falando um negócio aí de armar barraca, mas isso aí é com o Magal. Tenho que agradecer o Lelinho Turismo, que fez um serviço fantástico para mim, arrumou um hotel topzera das galáxias, mas aí, Lelinho, não fui eu que armei a barraca. Quando eu cheguei lá, a barraca já estava armada. Eu apenas aproveitei. Depois dessa, a gente pode ir, né? Bora de treta! Tava tudo na maior lua de mel entre Caleb Williams e Chicago Bears. Até que semana passada veio a notícia de que o quarterback ainda não tinha assinado o seu contrato de calouro. E aí começou a correr na boca pequena, aqueles rumores, aquelas fofoquinhas que a gente gosta, que ele estava fazendo exigências do tipo daquelas que vazaram antes do draft. Lembra? Que o pessoal vinha aqui e falava, o Caleb Williams só vai assinar com um time que dedicar um percentual do cap salarial para ele, ou que dê uma participação aí, percentual da franquia para ele. Então, voltaram os rumores mais ou menos desse jeito, mas um pouquinho diferentes. Dessa vez, disseram que ele estava tentando incluir uma cláusula que o deixasse imune a trades. Então, a no trade clause, não posso ser trocado. Se acabar o meu contrato, eu tenho direito a ser free agent. Imune também a franchise tag. Acabou. Ou renova por longo prazo, ou deixa ele de free agent. Não pode dar a tag nele de franchise. E além disso, que ele estava querendo lançar o salário num PJ. Ele queria lançar no CNPJ, numa fundação, para fugir da mordida do imposto de renda americano. Então, aparentemente, rodou essa história, ele acabou assinando, mesmo que atrasado. Ele assinou na última quinta-feira, mesmo sem a inclusão dessas cláusulas que ele supostamente tentou incluir nesse contrato. Lembrando, ele não tem agente. Ele negocia o próprio contrato. Claro que ele deve ter assistência de algum advogado, algum amigo da família ali, mas não teve jeito, ele teve que assinar mesmo sem ser no PJ e sem ser imune a trade e a franchise tag. Então já começou a botar as asinhas de fora de novo. Vocês acham que aumenta a chance do bust? Ou é uma negociação normal? É do business, do negócio e segue o jogo? Não é normal, né, Tica? Se um calouro chega na liga fazendo isso, imagina quando ele vai negociar o segundo contrato. O segundo contrato ele vai querer que substitua o ursão do Bears pela cara de Caleb Williams, né? Mais ou menos isso, que se ele escala lá, fazendo uma garrinha assim, imagina, Bears Williams. O Isaac até falou pra gente fazer uma substituição de bandas aqui. Esse setor aí é com o editor. Nosso editor já está sugerido aí, o sarcófago, ao invés do Immortal. O Isaac conhece muito bem anotado. O death metal mundial aí. Mas voltando aqui, o Caleb Williams leva para ele um holofote desnecessário, né, Ticas? Porque ele já tá com um holofote em cima dele. E o Chicago Bears não é uma franquia pequena, não é ninguém de pouca tradição. É gente que já vem ralando com o QB pelo menos uns 10 anos aí. O cara, assim, era Jay Cutler, era Trubisky, Justin Fields. Muita gente que passou pela cadeira que ele tá agora ostentando, né, a cadeira que está sentado, e que não deu certo, sem ter esse tipo de pressão. Agora ele já carrega um pouco mais de pressão e, obviamente, a gente vai torcer para estar tudo errado. Só tem uma palavra para ele: menos. Menos. Vai treinar, vai jogar, mostra uma bola, tá? Só isso. Eu sou pró-trabalhador, né? Por mais que sejam milionários, trilhardários,
o jogador de NFL, principalmente o cara que vem hypado do college, não tem direito a escolher onde ele quer jogar, ele tem que ter algum respaldo. Ele tem que ter direito a alguma coisa. Só que não vai ser mudando cláusula que nunca na história nenhum outro quarterback hypado, nenhum outro jogador hypado mudou, que ele vai conseguir de cara já entrar negociando e mudando. Né? Então, cada coisa ao seu tempo. Quando ele comer a bola, e quando chegar ali, depois do terceiro ano, que ele tiver elegível para renovação, aí ele coloca tudo que ele quer na mesa. E o Chicago vai ter o direito a assinar ou não. Mas nesse primeiro, acabou de chegar, não disputou um jogo, não jogou um snap na NFL, no profissional. Aí realmente tem que respirar um pouquinho o nosso meninão Caleb Williams, né? Mas que, claro, isso aumenta o folclore, né, do cara chegando na NFL, aumenta. Se depois ele virar uma lenda, jogar bem mesmo, a gente vai lembrar que ele já chegou botando a coisa na mesa aí, né? Fora que tem uma grande empresa aí brasileira do ramo das telecomunicações que pejotizava todo mundo. Se você passava de um certo nível de salário, era PJ pra lá, PJ pra cá. Agora, meu irmão, voltou todo mundo pra SLT, baixou o salário de todo mundo. Não tá fácil esse negócio de PJ, não. Magal, aproveitando também que você não esteve aqui na semana passada, pro maravilhoso Resente Cetra, receiver da Netflix, que a gente trouxe pra falar de todas aquelas tretas dessa série documental, então eu vou deixar você comentar a repercussão que a série rendeu em relação à insatisfação do Davante Adams lá no Raiders. É claro que tem entrevista do Rodgers depois que ajudou nisso aí. É claro que tem a galera especulando que podia rolar o Ayuk sai de São Francisco, o Davante Adams sai dos Raiders, troca um pelo outro, negocia salário, um assume ali, dá uma pedalada e fica bom para todo mundo. Mas eu acho que realmente a série teve um papel importante na volta desses rumores. Tanto que todo mundo que tinha oportunidade de fazer uma pergunta pro Davante Adams falava, porque lá na série você apareceu conversando com o Rodgers na sideline, e depois você insatisfeito com o time, e ele ficou repetindo que não tem intenção, que ele é um Raider, que ele vai cumprir o contrato, que ele não tem interesse em troca, ele está interessado e está pensando na temporada. Então, Magal, uma visão geral, caso você tenha assistido, acredito que você assistiu a série, o que você achou, e se você confia que o Davante Adams não tá de olho numa oportunidade aí, se pintar, os Jets ofereceram X, vou pra lá reencontrar meu amigo de fé, meu irmão camarada, Aaron Rodgers. Você acredita que o Adams termina a temporada no Raiders, sim ou não? Eu acho que termina a temporada no Raiders. Sabe por quê? Qual é a diferença de dor de cabeça que ele vai ter nos Jets e no Raiders? Ele não tá indo pra um lugar que tá tranquilo. Ele não tá indo pro lugar que o vestiário tá às mil maravilhas. Ele não tá indo pro lugar que o coaching staff tá super feliz, alinhado, trabalhando junto, amigos para sempre. Eu não acho que só o Rodgers, que essa amizade só com o Rodgers, seja suficiente. Porque beleza, você pode ser o meu maior parça. Cara, eu vou trocar um lugar que eu já tô pra ir pra um lugar onde com certeza eu vou passar raiva. E sem saber sequer se é você que vai ficar lançando a bola. Que eu não sei, ué. Vai que 2, 3 jogos, 5 jogos, o Rodgers machuca de novo. Aí beleza, eu saí do Raiders, vim pro Jets pra receber a bola de um vagabundo agora. Quer dizer, né? De um outro vagabundo, de um vagabundo diferente. Não fala assim do Tyrod Taylor, né? O Tyrod Taylor vagabundo, é melhor que Aiden O'Connell e que Gardner Minshew. Mas é vagabundo. Você tá recalcado porque no Hard Knocks apareceu, ele não quis renovar, ele também só atravessou a ponte do Giants pro Jets. Vagabundo. Agora tem que passar perrengue. Sabe o que vai acontecer? Giants lesiona no jogo 3 e esse vagabundo vai ter que carregar o time nas costas. Aí ele vai sentir saudade lá do Giants. Mas deixa ele. Então, acho que não, Tigres. Davante Adams pode até não terminar um ano nos Raiders, mas eu não acho que é pra ir pro Jets, não. Se fosse pra ir, eu iria pra um time decente. Eu iria pra um Ravens, eu iria pra um 49ers, eu iria pra um time que realmente... Eu vou te falar que eu iria até pra um Falcons. Mas pra ir pro Jets, né? Duvido, isso é só conversa. E vamos combinar, né?
de certa forma, isso acaba ajudando mais o Rodgers do que o Davante Adams, né? É muito mais positivo para a imagem do Rodgers o Davante Adams aparentemente querer se juntar a ele do que efetivamente o Rodgers ser um grande imã de talentos, né? Que claramente ele não é. O Davante Adams realmente parece sequestrado lá, né, lá no Raiders. Ele tinha que fazer até o sinalzinho com a mão, assim. A série deu um bocadinho de peninha dele. Mas como nós somos NFL e teorias da conspiração, e se isso não for uma saída do Davante Adams do Raiders, for uma tentativa de atração do Aaron Rodgers para poder jogar de prata e preto, hein? Ele é capaz dessa decisão no meio da temporada, hein? Você duvida que se o Jets estiver afundando, esse rapaz não sobe na montanha e desce falando assim, o meu guru espiritual mandou eu ir pro Raiders. Estou indo. Naquela época da novela, da saída dele dos Packers, os Raiders eram um destino considerado. O pessoal falava que podia ser uma possibilidade ele ir para lá. Só que aí era o contrário, né? O Davante Adams já estava lá. Agora, eu não tinha pensado nessa não, hein, olha. Essa é uma boa, hein? Ele em Las Vegas, já pensou? Se bem que lá é outro tipo de droga que faz mais sucesso, né? Bem a ayahuasca não, né? Não sei. E falando nele, ele voltou aos holofotes aí depois da ausência lá no minicamp. Deu uma entrevista longa pro pessoal do Pardon My Take, até um podcast que eu costumo ouvir. E aí trouxe todas aquelas carteiradas que a gente já esperava, né? Que tava tudo combinado, que a ausência lá no minicamp obrigatório não era uma questão, que não tinha problema nenhum, que ele tava viajando pelo Egito, conhecendo as tumbas, as pirâmides e a cultura local, e fez as análises políticas dele também sobre a eleição americana, que tá bombando aí agora. A gente ticou pega o bingo, né? Ticou o bingo. Ticou o bingo inteiro. A gente senta pra ouvir um podcast de NFL, aí estão os caras comentando que o Joe Biden desistiu da candidatura. Mas faz parte, né? E além disso, o Rodgers também disse que tá otimista pra temporada, mas que ele não garante que ele volta pra próxima. Que ele vai jogar essa e ver como as coisas vão transcorrer. Que no mundo ideal ele jogaria essa, ganharia um Super Bowl, voltaria no que vem, ganharia outro, e aí sim ele se aposentaria sem nenhum remorso, sem nenhuma coisa deixada para trás. Algo nesse sentido. Só que aí é que tá. Primeiro ele tem que jogar uma. Nesses Jets aí, nessa bagunça. A gente falou do Hassan Reddick lá, né? Trocaram pelo cara que queria renovar o contrato sem combinar quanto que ele queria para renovar. Já tá o cara que acabou de ser trocado com o Eagles de holdout. Então, o Jets não é muito santo aí para fazer esse tipo de negociação. E aí, teve um outro caso da off-season que a gente nem chegou a comentar aqui, mas que voltou à tona, não sei se por conta dessa entrevista dele, através da jornalista Diana Russini. Ela é uma insiderzinha bem polêmica também, ela tá sempre dando as dela, e agora ela acabou de criar um podcast 2 vezes por semana, das terças e sextas, chama Scoop City. E aí ela vai trazendo essas pérolas aí, ela vai soltando, mesmo quando não é novidade. Ela, mas eu lembro lá que no off-season, os Jets foram atrás do Arthur Smith, quando ele foi demitido do Falcons, para supervisionar o trabalho do Nathaniel Hackett como coordenador ofensivo dos Jets. Porque o Hackett não vai ser demitido, porque ele é parça do Rodgers. Mas aí a gente podia tentar trazer alguém que trabalha melhor, a gente não dá o cargo, mas aí ele toma as decisões ali, não desagrada. Então é nesse time que o Rodgers está falando que ele gostaria de ganhar um Super Bowl esse ano e o ano que vem. E aí, tá fácil a tarefa dele antes de aposentar ou não tá? Meu irmão, você acaba de definir o New York Jets. Desde 96 eu acompanho essa bagunça aí o tempo inteiro. Não tem um ano que o Jets tem paz. O torcedor do Jets, ele só perdia antigamente, e agora nem pra eles perde mais, pro torcedor de Filadélfia. Filadélfia era essa zona aí, ó. Do nada os caras arrumaram um time, arrumaram mais ou menos alguém, ganharam o Super Bowl, e agora tem até um time estruturado, né? Não sei como é que vai ser com a aposentadoria do Jason Kelce. Mas o Jets é isso aí, pô. O Jets sempre foi isso aí, e o Jets, hoje, tem as casas de aposta completamente malucas, ô Ticas. O pessoal tá apostando no Jets pro título da UFC, na nossa UFC East. Não pode, pô. Não pode, velho. Você não pode apostar num time cujo quarterback jogou o total de 4 snaps com a equipe. Não tem como.
o Rodgers hoje é um grande ponto de interrogação. Assim como o vestiário do Jets. Quer dizer, o vestiário do Jets não é uma grande interrogação. É uma bagunça completa. E o Saleh é doido no tanto que se começar a engatar o time bem, o ranço dele é capaz de prejudicar o time. O ranço do Rodgers também é capaz de prejudicar. É muito elemento para dar merda. Para dar um desastre. Agora, nós ficamos felizes com isso. Eu amo o New York Jets desta maneira aí, porque foi como eu conheci o time. Eu não quero que mude. Tá bom, tá lindo. Eu tô nessa com o Wallace fechadaço. O Jets tem mais é que se lascar inteiro mesmo. Entrou nesse barco, famoso, bateu palma para um maluco dançar, agora você canta junto, meu amigo. Já era. Você quis trazer Aaron Rodgers, todo mundo sabe. Isso é uma coisa que sempre me impressiona. Todo mundo sabia que o maluco era problemático. Todo mundo sabia. Por que ele não aposentou em Green Bay? Que ele era tão problemático, os caras falaram assim, cara, a gente nem quer que você encerre a carreira aqui, só vaza. Dá a linha. Rala. Aproveitando que você está chegando nas Olimpíadas, dá o vazare. Então, olha só. O Jets foi lá e falou assim, eu quero. Traz pra cá. Eu pago. Então, bem feito. Acho bem feito. E já fica a dica aí pros parentes do Rodgers. Gente, entrem com um processo de intervenção. Entrem. O maluco meteu essa de 2 anéis, sendo que o Tom Brady foi pro Bucs, ganhou 1 anel e saiu fora. Jogou a temporada, ganhou o anel e saiu fora. O Rodgers nem jogou. O Rodgers não jogou um tempo. Ele não jogou 5 snaps, tá falando de ganhar 2 anéis. Se eu fosse parente, eu já tava lá no cartório com os documentinhos para fazer a interdição, porque esse homem precisa de um tutor. Não tem mais condição, não. Eu entendo quem aposta no Jets, porque no papel de talento, o time é bom. Na defesa e no ataque. Só que aqui, a gente fala que no NFL, etc., a gente é o contrário do Zé Planilha. A gente é o contrário do time no papel. A gente é o contrário da teoria. A gente é mais pela mística, pelo imponderável, pelo folclore. E não tem como, cara. Não tem como. Coloca o uniforme do New York Jets, vai acontecer algum problema, vai dar merda. Não tem como. E aí já traz um quarterback que é naturalmente merdeiro. É impossível não dar em coisa ruim. Eu vou ficar surpreso. Não vou ficar surpreso se der certo, se for bem, porque o talento tá lá. Só que para vencer essa mística, para vencer essa confusão que vem do front office, passa pela comissão técnica, entra em campo, eu acho que é muito difícil. Eu acho que vai precisar de mais do que o talento para vencer isso tudo aí. Então, tô com vocês. Não vou me surpreender necessariamente, mas eu acho muito difícil o talento e a bola jogada vencer essa mística aí do Jets, merdeiro, complicado aí, sem ganhar título desde a década de 70. E mais uma dica, já que eu falei do podcast da Diana Russini, para quem tá assistindo o Hard Knocks ou para quem é fã do Giants, claro que é um pouco restrito porque você tem que ouvir em inglês, entender inglês. Mas no episódio de hoje tem uma entrevista dela com o Saquon Barkley sobre o Hard Knocks, sobre como foi exposta ali a transação, o corte dele, na verdade, né, a dispensa dele pelo Giants. E o Saquon é um cara que não é de falar muito. Cara, foi muito legal ouvir ele se abrindo sobre como foi a negociação com o Eagles, a tomada de decisão dele, como ele se sentiu sendo dispensado pelo Giants, mesmo depois de falar que ele gostaria de se aposentar em Nova York, e o arrependimento de como ele tratou a saída e a contratação pelos Eagles nas redes sociais. Então, para quem ouve em inglês, tem essa facilidade. Eu acho que é um ótimo episódio, uma ótima oportunidade de ouvir o ex-meninão do Magal, agora inimigo do Magal, falando sobre o que os Giants aprontaram com ele. Fica a dica, Scoop City com a Diana Russini e o Chase Daniel aí, ó. Chase Daniel aposentou outro dia, já tá fazendo podcast aí, mais um ex-jogador na área. Passadas as tretas, agora a gente pode fazer aquelas previsões, aqueles interesses ali, dar aquelas dicas, o que a gente espera do training camp com o nosso Draft Cetra. O nosso Jorge McLaughlin, cara, que nome fantástico. Jorge McLaughlin
Falou que precisa assinar o Apoia-se, ama esse podcast, faça como Jorge McLovin, ainda temos 2 vagas para o nosso Fantasy, só teremos mais 2 ou 3 semanas de inscrição aí, depois a gente vai ter que organizar as nossas ligas de apoiadores do NFL Etc. Então, apoia.se/NFL Etc. Faixa Patrick Mahomes, na verdade é a única faixa que está ativa, é porque o nosso financeiro ainda não tirou as outras faixas lá do Apoia-se, mas vai na faixa Patrick Mahomes, você vai ser incluído no NFL Etc Diretoria no WhatsApp e vai participar das nossas ligas, vai continuar o papo do episódio durante a semana, vai discutir sobre a filosofia de vida. Ontem o papo filosófico foi longe, tá? Eu nem consegui acompanhar, porque eu tava dando uma mão pro pauteiro e segunda-feira lá no serviço já é mais complicado. Eu não consegui acompanhar de perto o assunto filosófico da construção da sociedade de maneira geral, né? Desde a Grécia Antiga, mas tá show de bola. Homens precisam cozinhar arroz, tá, Ticas? É só pra te... Resumindo. Homens precisam pelo menos cozinhar um arroz. Pelo menos. Essa é a base da sociedade. Até os 40 anos. Depois que passa da faixa dos 40 ali, já era. É caso perdido mesmo, né? Então fica a dica aí pro Jorge McLovin. Aguardamos você. E mais quem quiser participar do nosso Cafofinho, o nosso NFL, etc. diretoria. E o Sérgio Nogueira também deixando seu salve, como sempre, marcando a sua presença. A gente agradece demais. Abraço, Serjão. Draft Etc. Então é o seguinte, as melhores histórias, 4 rodadas, hein? As nossas melhores histórias para acompanhar neste training camp que está iniciando. Com a primeira pick, vai, obviamente, por ordem de experiência, o mais experiente da casa. O Wallace é com você. Vou primeiro numa novidade, né, Ticas? Como a gente já viu várias pessoas saradas em tardes ensolaradas nos Estados Unidos, pintando na timeline, eu quero ver, são os primeiros vídeos de treinos com um novo retorno de kickoff. Até porque acredito que esse será uma das grandes vantagens do meu Miami. Porque gente rápida para poder botar lá atrás, para correr com a bola para o retorno, a gente tem. Tem até para poder dispensar. Porque nesse caso você vai ter que queimar algumas pessoas para poder fazer esse retorno do novo kickoff, né? E obviamente a gente espera que as pessoas tomem decisões erradas, coloquem quarterbacks rápidos para poder retornar primeiro e percam wide receivers para a temporada inteira. Então eu vou ficar curioso para poder ver esses primeiros treinos, quem é que está lá para retornar e como é que vão ser adaptados as jogadas, né? Pelo menos as que eles vão mostrar para a gente desses primeiros kickoffs. Cara, é um ótimo primeiro pick. A gente sabe que o potencial dessa mudança de regra é de transformar a nossa experiência assistindo, a experiência da galera jogando. Tem o potencial de ter um impacto muito grande e existe sempre a possibilidade da galera não querer arriscar e acabar chutando na endzone para sair da linha de 30 em vez da 25, para não correr o risco de ficar tomando touchdown e kickoff. Agora, você acha que, tanto nos treinos quanto nos jogos de pré-season, eles vão abrir o jogo? Eles vão querer treinar ali, mostrando o que eles vão fazer pra temporada? Você não acha que é o tipo de coisa que o coordenador de special teams vai deixar só pra quando tiver jogo valendo, não? Não, mas aí sempre dá uma testadinha, né, Ticas? Sempre vai ter aquela brincadeirinha. Tem que ter, sempre, né? Uma hora o Tyreek Hill tem que parar lá atrás pra saber como é que seria. Entendeu? Uma hora o Devon Etienne vai ter que ver se ele consegue receber a bola e sair correndo. Então, eu quero ver essas imagens aí. Pessoas belíssimas, rapidíssimas, rompendo pelo campo e não sendo pegas por ninguém. Antes do Magal fazer a segunda pick, outra dica, caso você não esteja sabendo. No sábado, e acho que no domingo também, o sábado eu tenho certeza, talvez no domingo, é o famoso comeback, é o evento da NFL Network, não lembro o nome exatamente, que reúne equipes da NFL Network em todos os training camps, todos abertos ao público. Então nos 32 times tem alguém acompanhando o treino e eles fazem uma programação do dia inteiro ao vivo, mostrando a galera treinando. Esse acesso pra gente que é do Brasil é gratuito. É só você fazer o cadastro na DAZN, com o seu login da NFL Network, você tem o streaming atualizado da NFL Network direto. Você não paga nada para assistir. Então aproveita. Se você tiver a curiosidade, no sábado e no domingo, o sábado eu tenho certeza, o domingo não, vai ter essa transmissão ao vivo dos 32 times no training camp. Muito bem, então posso fazer a minha pick?
A minha pique vai ser uma pique com um leve toque de ranço, um leve toque de maldade no coração. Eu quero saber o que vai acontecer com o Philadelphia Eagles, né? Que a gente precisa lembrar que tá todo mundo muito animadinho aí com esse rapaz que tá chegando aí. Só que a gente tem que lembrar que o Eagles teve um começo maravilhoso, né? Um começo 10-1 e depois teve uma finalização 1-6, né? E agora perdeu o Jason Kelce e perdeu o Fletcher Cox também. Então, o que vai acontecer com esse Eagles aí? Será que o time vai se reajustar em campo? Será que o Saquon vai realmente fazer essa diferença toda? Como que vai funcionar? E essa conexão de perder o Jason Kelce e entrar o Saquon vai fazer toda a diferença, porque o Saquon precisa de uma linha funcionando para ele poder minimamente funcionar, né? O que ele não tinha no Giants, verdade seja dita. Então, uma das minhas picks é ficar olhando o que vai acontecer lá em Filadélfia, obviamente com toda a maldade que o meu puro coraçãozinho consegue concentrar. E nós vamos ver de perto, né? Nós vamos estar vendo esse time na estreia dele na NFL, né? Terei esse sabor amargo de assistir Saquon Barkley, se ele estiver inteiro até lá, de assistir Saquon Barkley ao vivo jogando para outro time. Eu vou levar a minha plaquinha com o João Gordo escrito traiu o movimento. Você tava falando com Xavier McKinney, você vai ter a oportunidade de assistir os dois, um contra o outro, ao vivaço. Só que Exatamente. Não jogando pelo seu time. Ai, dorzinha de cotovelo que vai dar lá no Taqueirão, hein? Fala a verdade. Inevitável, né? Faz parte. Faz parte. E o Eagles realmente é uma história, não só do training camp, mas da temporada, com essa... Não é necessariamente um rebuild, né? Mas é uma mudança aí dos dois coordenadores novamente e a expectativa do Nick Sirianni tentar se segurar no cargo. Vamos ver o que ele vai aprontar. Cara, minha first pick como torcedor da geração aí de meados pro final dos anos 2000, a minha first pick de curiosidade e de estranheza, de certa forma, primeira coisa que vai me chamar a atenção para acompanhar nesse training camp é o New England Patriots. Claro que, como rival, não tenho o menor interesse em saber o que eles vão fazer, se vão ter sucesso ou não, mas é inevitável você ter a curiosidade de olhar para o Patriots no training camp e não ver o Bill Belichick coordenando tudo. Vai ter um cara diferente. O velho, o maior da história, o rabugento, não vai estar lá. Então acho que até no treino já vai ser esquisito. Claro, quando começar a temporada vai ser pior. Mas o training camp, e aí você imagina para quem acompanha mais de perto. Por quê? Porque por mais que o Diário do Meio, o novo técnico, seja cria do Belichick, seja parte desse sistema, seja fruto desse sistema, com certeza vai ter muita coisa diferente até na formatação dos treinos, a ordem, as prioridades, tudo isso vai ser muito diferente. Então o meu primeiro pick de curiosidade das melhores histórias aí desse training camp vai ser o Patriots sem Bill Belichick. Vai ser com certeza um choque quando começar. Ticas, bom lembrar, a NFL desde 1974 não tem uma temporada em que Bill Belichick não esteja trabalhando. 1974. Só se vocês imaginarem, o Wallace estava escolhendo o curso de comunicação e o Bill Belichick estava começando na NFL. Cara, realmente o fim de uma era. Eu, por dever de ofício e por rivalidade, vou ter que acompanhar essa porcaria aí. Mas já estou animado já com as notícias que vêm de lá. Né? As duas maioneses me parece que não estão se misturando, não. Mas como segundo pick aqui, eu vou escolher um pouquinho mais puxar a brasa para o meu lado, que eu vou acompanhar com cuidado essa renovação do Tua e comparando muito com a renovação do outro cara, que é o Dak Prescott, que a gente já falou um pouquinho deles aqui no episódio. Mas por quê? O paralelo é o seguinte, o Tua está no primeiro ano de um contrato, de extensão de contrato que vai de 2. Né? Ou seja, o Tua não está jogando pelo emprego. Ele tem mais um tempinho aí. O Dak não, o Dak está no segundo ano e é o famoso ou vai agora ou o segundo Dak contrato, vira. Né? Já é o fim do segundo contrato. Né, no caso. Segundo contrato, exato. E é o último ano do segundo contrato, no caso. Ou pagam ele agora e ele continua em Dallas, ou Dallas chuta ele para poder ficar com o Sid Lamb, porque eu acho que está muito associado as duas coisas aí. Mas é o seguinte, é o Tua com as cartas na mesa
e com a vantagem na negociação contra o Dak, que lá em Dallas realmente está com o bilhete azul quase assinado. Bom, a minha segunda pick vai ser uma pick de comboio, que é o comboio dos QBs que estão voltando. A gente tem muito QB voltando de lesão e é curioso observar quais esses QBs vão dar alguma coisa ou não vão dar alguma coisa. De levinho, a gente tem o Joe Burrow nos Bengals, voltando de lesão no punho. A gente tem o Deshaun Watson nos Browns e o Anthony Richardson nos Colts com lesão no ombro. O Herbert com lesão no dedo, tadinho. O Rodgers e o Cousins com lesão no Aquiles. E a principal história dessa temporada, Daniel Jones voltando do seu ACL. Né? Então, esses QBs todos voltando são pontos-chave para você ver, porque, cara, sinceramente, desses times aí, o time que o QB não voltar, amigo, pode enterrar a temporada. Salvo o caso dos Falcons, né, Wallace? Então, deixa eu só fazer uma pinçadinha aqui com o Joe Burrow. O Joe Burrow pintou na representação com o cabelo descolorido. E tá muito parecido para mim com a mesma história do Ronaldo Fenômeno, quando ele chega na Copa de 2002 e corta o cabelo como cascão. Aquele só deixou a franjinha aqui na frente e raspou a cabeça inteira. Todo mundo começou a falar do cabelo dele, o cascão para lá, o cascão para cá, e o pessoal esqueceu da lesão que ele tinha grave no joelho e que ele arrastou durante a Copa de 2002. Então foi uma mudança de foco. Esse novo visual do Joe Burrow me parece muito isso, né? De que as pessoas pelo menos nessas primeiras semanas, nesses primeiros dias, tirarem um pouco da pressão de como é que tá realmente a forma geral, primeiro do Joe Burrow, que sempre é um problema, e o cotovelinho da criança. Né? Hoje saiu a notícia de que o Burrow foi liberado 100% por contato. E eu nem sabia que ele ainda não estava liberado. A essa altura do campeonato, começando o training camp, e vem a notícia. Agora sim, ele está liberado 100%. Ah, não estava não? E aí faz sentido o cabelo nevado ser uma manobra dispersiva. E aí os jovens achando que eles estão inventando a roda, né? 22 anos atrás, o fofômeno já estava lá dando aulas de como atrair a atenção da imprensa para o que você quer e não para o que vai pesar contra você. Então pode ser mais um dessa cartilha aí. Tô contigo. Já o Richardson é o contrário. Já começou a ter manutenção aí de quantidades de lançamentos, porque o ombro pode ficar sobrecarregado. Então é uma outra preocupação, apesar de que agora tem um reserva bom lá, né? Tem um tal de Joe Flacco, se precisar, ele assume e pode ir até melhor que titular. Inclusive, Magal, a gente falando do Hard Knocks, por muito pouco a gente não teve a oportunidade de torcer abraçadinho essa temporada, porque calhou de não rolar por conta de salário. O Colts ofereceu mais. Mas por muito pouco o Flacco não foi parar lá em Nova York. Hein? Cara, aí eu vou te falar que eu ia ser cara de pau a ponto de eu ia descolar uma jersey do Flacco nos Giants, cara. Não ia ter como, não. Compra duas. Ó, a minha segunda pick. Deixa eu ver aqui da minha lista. Cara, falei do Patriots sem o Belichick, agora eu vou falar do Chargers com o Jim Harbaugh. Quero ver se durante esse training camp ele vai manter esse personagem que a gente ficou dando risada aí durante a off-season inteira. Cada dia inventava uma coisa. Ia dar entrevista, falava que acordou 13h30 da manhã olhando pro teto e falando, maravilha, mais um dia que vai ser o melhor dia das nossas vidas. Sempre muito motivado, sempre aquele personagem. Agora eu quero ver na prática. Por quê? Foi praticamente um rebuild daqueles, né? Manteve o Justin Herbert, Joey Bosa tá lá ainda, Khalil Mack tá lá, mas ó, Keenan Allen não tá mais, Austin Eckler não tá mais, Mike Wallace não tá mais, uma galera que era a cara, né, a identidade do time não tá mais. E o Greg Roman, o coordenador ofensivo dele, teve muito sucesso com quem? Com o Colin Kaepernick na primeira passagem dele lá no 49ers e com o irmão dele lá em Baltimore com o Lamar Jackson. O Justin Herbert é um cara diferente. Ele é mais pocket passer. Prioridade, ele até corre, mas a prioridade dele é sempre lançar. Então, esse Chargers, nova versão, Chargers 2.0, com o Jim Harbaugh no comando, eu acho que é uma das minhas maiores curiosidades para o training camp. Tanto de início ali, a gente
acompanhar se o hype vai se manter, porque até começar o training camp, todo mundo tá apostando que o time vai melhorar muito. Agora eu quero ver, depois que começar, se os métodos malucos do Jim Harbaugh, essa pilha, essa animação toda, vai surtir efeito já de início e a galera, os analistas aí, os jornalistas que acompanham mais de perto vão manter o otimismo em relação ao glorioso Los Angeles Chargers. Até onde vai a paciência das pessoas com o retorno de Jim Harbaugh? Porque vamos lembrar, Ticas, que ele não é novato na NFL. Ele pode até fingir que é, mas não é não. Ele tá voltando na NFL, ou seja, ele já volta com uma pressão grande em cima dele. Bota pressão nisso, Na época dos Niners, ele saiu de lá com com umas estatísticas de 44-19-1. Ele saiu fazendo um trabalho absurdo, cara. Um trabalho que muita gente não faz hoje. O relacionamento, né? Que é onde pega. Exatamente. Terceira pick, olha. Deixa eu abrir a terceira pick e vou deixar o melhor pro final. Não perca a minha quarta pick. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Obviamente, e a gente já falou aqui também no episódio, nós vamos acompanhar o Gandalf maluco da montanha com o seu New York Jets desmoronando durante a temporada inteira e quem sabe sendo trocado para o Raiders, que eu agora já adotei essa aí. Porque não tem como alguém como o Aaron Rodgers num time disfuncional como o Jets dar muito certo. Ou seja, a gente vai ver uma temporada mais ou menos, que vai ficar e ele vai aposentar, mas a gente torce para dar tudo errado mesmo. O negócio de descambar completamente e o Jets detonar o MetLife Stadium a ponto do próprio New York Giants não conseguir jogar lá. Porque a caveira vai estar enterrada, a caveira verde vai estar enterrada naquele gramado. Ainda bem que ela funciona só para um lado, né? Quer dizer, funciona pro Giants também, né? Mas a narrativa do New York Jets disfuncional obviamente, na off-season, no training camp, já vai dar suas pitadas aí. E eu não duvido de que a relação Aaron Rodgers-Robert Saleh já comece a azedar antes mesmo do primeiro jogo. Eu tô contigo, eu tava meio saturado por conta do hype do ano passado, mas agora eu já tô animado de novo ficar vendo essa bagunça aí e ver o que vai dar. É uma boa história pra gente acompanhar também. Spoiler, não vai dar em nada. Mas bom, pra gente aqui no NFL, etc., não dá em nada, também é dar em alguma coisa, né? Pauta, a dar com um pau pra gente aqui. O que importa é o que vai dar errado antes de dar errado. Né? A minha terceira vai ser na contramão ali do Wallace. Eu vou falar de um time que é funcional, mas está querendo ficar disfuncional, que é o Kansas City Chiefs. Né? Kansas City Chiefs simplesmente batendo o recorde do sistema prisional aí, né? 4 jogadores com problemas, sendo que 3 continuam no time. Só esse detalhe. Entre eles, né, o wide receiver que chegou para ser uma nova opção para o Mahomes, né, trazer um diferencial e taranã, já chegando e fazendo besteira. Né? Também tivemos ali o nosso amigo cerejinha do bolo, né, o Butker também, falando besteira, que apesar de ser um kicker, mas assim, é mais um probleminha, né? E lembrando que isso obviamente não é um problema, mas que o Sr. Patrick Mahomes meteu mais um boneco, né? Então ainda vai ter uma temporada aí de criança pequena. A vantagem é que eu gostaria, né? Eu estou torcendo aqui para ver se essa gestação vai até o início da temporada para a senhora Mahomes estar de resguardo e não poder comparecer aos jogos. Que aí é um estímulo aversivo a menos que a gente tem que acompanhar, né? Se ela puder ficar em casa lá tranquila, sossegada e não jogando bebida na cara de torcedor, eu confesso que eu prefiro. Mas falando sério, esse Chiefs, se quiser realmente manter essa hype e de ir para o terceiro título, cara, precisa dar uma organizada em casa porque o negócio lá tá bagunçado. E eu acho que agora no training camp a gente vai conseguir ver mais ou menos como é que tá o clima lá no Kansas, né? Eu tô contigo. Por quê? Depois do segundo título seguido, com aquele corpo de recebedores problemático do ano passado, ganhando tudo na unha, passando tudo na tábua da beirada e chegou ao título, a galera já tá no hype de um wide receiver que, ok, foi draftado e que é o recordista histórico da 40 jardas no Combine,
Mas você tem que lembrar que ele é mais leve que um graveto. E na NFL a pancada é diferente. Então apostando as fichas nesse cara e num tal de Marquise Brown, que eu conheço muito bem, também conhecido como Hollywood Brown, como as opções resolutivas do ataque, que se ano passado eles ganharam com aquelas peças que eles tinham, que com Hollywood Brown e Xavier Worthy, nossa, vai voar, o ataque vai ficar diferente, a ameaça no fundo vai abrir a jogada intermediária pro Travis Kelce, um ano mais velho, virando noite show da Taylor Swift. Então, a galera segue a tendência que é a mais fácil, que é a de não duvidar e de que é apostar as fichas. Por quê? Porque são o novo império do mal mesmo. Enquanto tiver um tal de Patrick Mahomes decidindo para onde mandar a bola e um tal de Andy Reid decidindo qual jogada que vai ser chamada, realmente eles são o império do mal e a gente não pode duvidar. Mas daí, para apostar que o Xavier Worthy, que se ficar de frente parece que tá de lado, se ficar de lado parece que foi embora, e que Hollywood Brown, que não arrumou nada em Baltimore, não arrumou nada nos Cardinals, vão ser as soluções aí para mudar esse ataque, vai com tudo, eles vão pro terceiro título seguido, eu tô contigo. Eu prefiro duvidar antes e depois conferir do que já sair apostando tudo nos caras de novo. Minha terceira, essa é boa também, tá? Que vai ser do Sean Payton, lá em Denver. Com um dos times que é considerado aí pela galera da análise um dos piores elencos da liga inteira, ele vai decidir uma batalha de quarterbacks entre Zach Wilson, Jared Stidham e Bo Nix, para ver quem vai ser o titular, quem dos três é o melhor para conduzir o ataque do jeito que ele gosta. Depois de toda a treta, pagando ainda 30 e tantos milhões para o Russell Wilson jogar em Pittsburgh esse ano, e uma hora que, por mais que ele seja respeitado pelo histórico, uma hora que vai pesar para ele também até que ponto o Sean Payton continua na ponta dos cascos como gênio de ataque que ele sempre foi considerado ou não. Só que aí quando você quer provar que você ainda tem a manha, que você ainda tá por cima da carne seca, que você ainda é um head coach de primeira prateleira, e aí você olha pro seu grupo de quarterbacks e você tem que decidir entre Jared Stidham, Zach Wilson e Bo Nix, cara, eu acho que o Broncos é uma grande atração desse training camp. Essa disputa pré-season, provavelmente os três vão ficar se revezando loucamente ali, disputando snap para ver quem vai ser melhor para ser titular durante a temporada. Eu acho que é uma das melhores histórias aí do training camp, que tá passando meio batida. A gente não ouve a galera olhando muito para Denver. Um abraço pro nosso Paulinho Miano, inclusive. Promessa de sofrimento para ele essa temporada, viu? Denver tá naquela fase de que ou vira o pedestal do Sean Payton ou vira o túmulo, né? Que é isso aí. Ou, se ele der jeito, a fama de gênio vai voltar com tudo, o hype vai ficar em cima. Mas se ele não der, que é o mais provável, porque é muita coisa para dar jeito ali em Denver, vai virar a tumba do Sean Payton, a gente nunca mais vai ver aqueles olhos azuis brilhantes. Última rodada, vai, olha. Se liga, nesse training camp, a gente vai saber se o Cousins vai abrir a brecha pro Penix entrar com tudo, se mesmo sem brecha, o Penix vai forçar a sua entrada, ou se com a brecha arreganhada, mesmo assim, a chegada do Penix vai ser broxante no Falcons. Eu achei que a gente ia passar batido. Né? Vamos apagar o quadro aqui. Estamos a 0 dias sem fazer piadas sobre o Michael Penix. Moisés não consegue. Muito bem, Wallace, muito bem. Com um detalhe, Wallace, deixa eu só fazer um adendo nessa sua pique aí. Essa briga do Penix com o Cousins vai ser muito maneira, vai ser boa de se ver, principalmente porque nós temos que lembrar que o Cousins não sabia que o Penix ia ser draftado. Então, podemos dizer que o Cousins foi pego de surpresa pelo Penix aparecendo atrás dele? E obviamente vai ser uma luta para ver se o Cousins ou o Penix dominam o vestiário. Quem vai ficar com o vestiário do Atlanta Falcons? Vai ser uma briga boa. A minha última pick vai ser uma pick mais clubista, né? Vou falar aqui do meu New York Football Giants,
Que aí nós temos aqui duas historinhas, Ticas, que eu separei aqui principais. Primeiro, se essa transição do Barkley para o Singletary realmente vai se confirmar. Será que o Daboll acertou e vai dizer que o motor, né, o motor Singletary vai dar conta do recado? E a segunda, óbvio, né, há anos que eu torço pro Giants, todo ano eu tenho dor de cabeça com a OL. Vamos ver se o Evan Neal desencanta ou não desencanta. Vai ser a última chance, todo mundo está falando que é a última chance do Evan Neal. Eu não confio no Evan Neal. Spoiler. Principalmente, spoiler, não vai dar nada. Principalmente porque o cara que foi trazido, o free agent que foi trazido, ele não veio de qualquer lugar. Aí vocês vão dizer assim, ué Magal, porque ele veio do Texas A&M? Não, porque ele veio de Valinor, a terra dos elfos de Senhor dos Anéis, o Jermaine Eluemunor. Com esse sobrenome, ele é elfo com certeza. Esse menino é elfo, e é isso que a gente precisa. Um elfo na OL dos Giants. Que aí, com todos os poderes de elfo que ele tem, a reação mais rápida, a velocidade, ele vai conseguir proteger o Daniel Jones e nos levar ao Super Bowl. Tem que citar que ele apareceu no episódio do Hard Knocks, depois de ser contratado na Free Agents, ele chegou muito feliz lá no vestiário. Deu pra ver que ele... Não sei se é porque aumentaram o salário, né? Tem que dar esse... Não, é porque ele sabe que chegou no Giants, né? Mas chegou feliz, viu a Justin dele lá, ficou todo meninão. E outro meninão que chegou lá, inclusive, muito feliz também, com muita satisfação, foi o Drew Lock. Então abre o olho, Daniel Jones. Pelo que apareceu no episódio ali, o Drew Lock chegou animado, tá em Nova York. Meu último pick, e aí a gente já passou por ele aqui algumas vezes durante o off-season, mas que é uma coisa que eu quero ver, não só pelo que seria a mais mirabolante, né, que seria o Justin Fields retornando kickoff, não só por isso, mas eu quero ver em Pittsburgh se o Mike Tomlin vai ficar até o final do training camp começar a temporada, garantindo o Russell Wilson como titular, depois dos 2 anos que a gente viu dele em Denver, o que o Justin Fields vai fazer com as oportunidades que ele tiver, tanto no camp quanto na pré-temporada, se ele vai render melhor do que rendeu em Chicago ou não, se ele vai conseguir pelo menos plantar uma pulguinha de dúvida atrás da orelha do Mike Tomlin, porque o Russell Wilson, ele tá a temporada da vingança. Depois de tudo que ele passou em Denver, ele vai ter que se mostrar. Só que e aí? O final de Seattle dele já não foi bom. Então vamos colocar que ele não joga em alto nível aí pelo menos umas 3, 4 temporadas. E aí ele já não tá mais jovem, ele tá mais velho. E aí? Justin Fields, querendo ou não, tá no início de carreira. É super atlético, né? Tem um braço mais forte. E aí? Como que vai ser essa disputa? Eu acho que por mais que o Mike Tomlin já tenha vindo a público e dito várias vezes que o titular, pelo menos por enquanto, a pole position, ele usou essa expressão. Quem tá na pole position da titularidade hoje é o Russell Wilson. Eu quero ver essa disputa, é uma das disputas que mais me deixam intrigado aí pro training camp. Minhas menções honrosas pra gente fechar de vez. Também não é necessariamente uma disputa. O Kevin O'Connell diz que vai de Sam Darnold, e eu tô torcendo pra ele mesmo. Eu quero o Sam Darnold titular no começo da temporada, porque eu não aguento mais a galera que tem saudade dele no college falando que ele foi injustiçado em Nova York lá pelos Jets e na Carolina, e ele não teve oportunidade, não tinha arma, não tinha um cérebro de ataque bom. Então eu tô torcendo pro Sam Darnold ganhar a disputa e ser mantido como titular nesse training camp para começar a temporada e a gente ver se tem esperança mesmo ou não, se com as oportunidades que ele teve ele não mostrou nada, não é por conta do time não dar conta, não oferecer recursos, é porque ele é ruim mesmo. Essa é uma. E a outra, já que eu não fiz nenhuma clubista até agora, eu quero ver como que vai ser o hype desse training camp com o Derrick Henry aliando do lado do Lamar Jackson e destruindo defesas e saindo ali, deixando a galera perdida, vai correr para que lado? Vai correr atropelando ou vai correr fugindo? Então é óbvio que é uma curiosidade que eu não vejo a hora de começar a ver, e já no training camp vai dar um gostinho do Derrick Henry vestindo a 22 roxinha lá em Baltimore. Oh, meu Deus. Vocês têm menções honrosas aí que ficaram fora do draft? Eu tenho uma menção honrosa que eu quero perguntar: quem é o neném da mamãe? Quem é o tututum da mamãe? Eu quero saber
Quem é o neném da mamãe? Eu quero saber quantos dias a mamãe vai levar o neném na porta do training camp. Será que ele vai esquecer a merendeira? Volta aqui, menino, você esqueceu a merendeira? Seu todinho, sua bananinha. Ai, que coisa linda, mamãe levando de novo. Eu já gostei. Eu quero ver agora. Todo dia eu quero saber quantos dias a senhora Young vai levar o Bryce Young no training camp de carro. Beijo da mamãe, filha. Aproveita. Estuda, presta atenção, hein? Presta atenção no professor, hein? Mas aí tá tranquilo, Magal, porque ele é forever young, então ela vai poder levar ele. Pra você que não viu na sua timeline e você não tem o privilégio de fazer parte do nosso grupo NFL etc. de diretoria, pesquise aí o Bryce Young chegando pro training camp com uma mochila maior que ele nas costas, parecendo, como disse o Magal, a criança chegando na creche aí com aquele mochilão pro primeiro dia de aula. Então, quer participar antecipadamente desse tipo de conversa maravilhosa sobre a temporada? apoia.se/NFL etc. Exato, só fazer uma menção honrosa aqui para meus meninos, meus DTs, né? DTs não, meus DS, né? O Mo Camara e o Chuck Robinson. Chuck Robinson. Chop Robinson. Chop Robinson. É o movimento, né? Cara, se der certo a dupla também é o melhor nome de dupla de Edge disparado aí, né? De um lado, Mohamed Camara, do outro, Chop Robinson. Pô. Quero ver como é que eles se desenvolvem e bota pra rodar lá em Miami. Meus amigos, então é isso. Só pra corrigir, eu pesquisei aqui que me falhou o nome da cobertura da NFL Network do sábado inteiro. É o Back Together Saturday. Então, representantes da NFL Network em todos os training camps. Tá fazendo nada. Faz aquele cadastro na DAZN, liga aí, porque é divertido ver a galerinha treinando nos campos ensolarados dos Estados Unidos afora. Todo mundo otimista, mas é bom aproveitar porque em breve a realidade se impõe e o otimismo dá lugar à tristeza, né, Magal? Um abraço pra você, até semana que vem, cara. Com certeza, estamos aí firmes e fortes rumo a mais uma temporada vitoriosa do New York Football Giants. Mais uma, tem que contar o retrospecto talvez do centenário, né? Porque se isso faz falar. Só o recente não. 100 anos de história. Só fazer um pequeno parênteses, Tigas. Na cobertura do centenário, o release oficial do Giants falou assim: a última década foi de altos e baixos. Eu tô procurando os altos, porque os baixos eu conheço bem. Wallace, fica assim, querido. Grande abraço. Lembre-se da maçaroca, Lamar Jackson, cuida desse butico aí. Muito obrigado, você que participou dessa live, você que dá o play toda semana. Terça-feira que vem estaremos de volta. Um abraço e valeu! Valeu!